Muito se falou até aqui da boca, do seio, do desejo, da frustração, do eu nascente. Mas hoje quero levá-los a olhar para aquilo que é mais invisível e, por isso, mais decisivo: o ambiente. Porque antes do eu, antes da linguagem, antes mesmo do desejo, há o mundo no qual tudo isso tenta nascer. E esse mundo, no início, tem um rosto, um cheiro, um som, uma presença. Ele se chama mãe. Mas atenção, não me refiro aqui à mãe biológica, nem à ideia idealizada da boa mãe, sempre amorosa, sempre certa. Falo da mãe como função psíquica, a mãe como ambiente suficientemente bom, para usar as palavras que Donald Winnicott cunharia mais tarde. Essa mãe não é perfeita, ela falha, ela se cansa, ela duvida, mas ela está lá. Ela responde, ela escuta, ela sustenta. A função materna, meus amigos, não é oferecer tudo, é não faltar tudo, é ser presença real o bastante para que o bebê não se desintegre, é sobreviver aos afetos dele, sem desaparecer, sem explodir, sem se vingar. O ambiente materno é o primeiro espaço simbólico que envolve o sujeito. É ele que vai dizer, sem palavras: você pode existir, eu estou aqui. O mundo não é só angústia. Esse ambiente é composto de gestos pequenos, mas com efeitos gigantescos. O modo como o bebê é segurado, a temperatura do toque, o tempo entre o choro e a resposta, o olhar que acompanha sem invadir, a voz que nomeia sem se apressar. É nesse espaço microfísico que o eu começa a se organizar. O bebê, ao experimentar que suas necessidades são reconhecidas e, dentro do possível, atendidas, começa a formar uma expectativa. O mundo é habitável. Eu posso confiar. A vida vale a pena. E essa experiência, que chamamos de confiança primária, não é acessória. Ela é fundante. Ela é o primeiro solo sobre o qual o sujeito vai poder desejar. E desejar, meus caros, é correr o risco da falta. Mas, e quando o ambiente falha? E quando a presença da mãe é ausente? Quando o toque é frio? Quando a resposta é apressada? Quando o cuidado é mecânico, tenso, desconectado? Pior. E quando o ambiente é ruidoso demais? Quando a mãe está ali com seu corpo, mas não está ali com seu olhar, com sua escuta, com sua presença? Nesse caso, o ambiente deixa de ser continente. Ele se torna invasivo, desorganizador, hostil. E o bebê, que ainda não tem eu para se defender, reage com o que tem: o corpo. Ele chora, mas às vezes se cala. Ele se encolhe ou se contrai num movimento de autodefesa primitiva. Ele grita, ou ele adormece como fuga psíquica. Essas reações não são frescuras de um bebê mimado. São respostas neurológicas e afetivas de um organismo que tenta sobreviver à falha ambiental. Winnicott chamará essas falhas de falhas do ambiente suficientemente bom e mostrará que quando essas falhas são contínuas, precoces e severas, o bebê desenvolve falsas soluções para não enlouquecer. Ele não se organiza em torno do desejo, porque não houve desejo. Ele se organiza em torno da adaptação, porque precisou sobreviver. Assim nascem os falsos eus. Crianças que aprendem a sorrir sem alegria, a não incomodar, a adivinhar o que o outro quer, a viver como se fossem o que esperam delas. Essas crianças, ao crescer, não sabem o que sentem. Têm dificuldade em dizer não. Carregam culpa por existir e buscam, em todos os vínculos, reparar a ferida do ambiente que falhou. Na clínica, escutamos isso o tempo todo, não com essas palavras, mas com o corpo, com os sintomas, com os vínculos doentios, com os pedidos desesperados. Me segura. Não vá embora. Me diga quem eu sou. Essas falas não são do adulto. Elas pertencem ao bebê que ainda grita lá dentro. O bebê que não encontrou um ambiente suficientemente bom para nascer subjetivamente. E o que dizer das mães invasivas? Não aquelas que se ausentam, mas aquelas que nunca saem, que não permitem ao bebê experimentar a falta, a espera,
o espaço, que antecipam o desejo, que invadem o corpo com zelo sufocante, que falam por ele antes que ele possa dizer eu. Essas mães impedem a separação simbólica. O bebê cresce com dificuldade de distinguir o eu do outro. E mais tarde, será alguém que vive confundido, fundido, submisso ou rebelde sem causa. Ele não sabe onde termina. Ele teme a solidão, mas também teme a fusão. Ele deseja o outro, mas o odeia por ser necessário. E isso, meus caros, é uma tragédia psíquica. Não existe infância sem falha, mas existe falha que constitui e falha que destrói. A falha constitutiva é aquela que frustra o bebê com delicadeza, com simbolização. Ela ensina que o outro é diferente, que o desejo pode esperar, que a falta pode ser suportada. A falha destrutiva é aquela que rompe a possibilidade de confiança. Ela ensina que o mundo é hostil, que ninguém virá, ou que o outro vem para me apagar. Por isso, toda clínica é, em algum nível, uma clínica do ambiente. Mesmo quando escutamos questões atuais sobre relacionamentos, trabalho, corpo, vício, estamos muitas vezes escutando o ruído de um ambiente que falhou. E a análise, nesse sentido, se oferece como um novo ambiente possível. Não para substituir a mãe, mas para criar um espaço de escuta simbólica onde o sujeito possa, enfim, nascer novamente, pela via da palavra. Não o nascimento do corpo, mas o nascimento do desejo. Encerrar o estudo da fase oral é, na verdade, começar a escutar o sujeito desde seu início, porque toda estrutura psíquica, neurótica, perversa ou psicótica, guarda em si uma relação com o ambiente que a gerou, com o seio que veio ou não veio, com o toque que acolheu ou violou, com a voz que nomeou ou calou. Frequentemente, quando um adulto diz, eu não consigo parar de comer, ou me apego demais, ou tenho medo de ser abandonado, ele está inconscientemente dizendo, não tive um ambiente confiável onde meu desejo pudesse nascer. E nosso papel não é consertá-lo, não é torná-lo funcional, é escutá-lo, escutar sua história, sua fome, sua falta, e ajudá-lo a construir um novo campo simbólico onde a confiança possa, ainda que tardia, florescer. Porque o sujeito não nasce pronto. Ele nasce de um encontro com um ambiente suficientemente bom. E se esse ambiente falhou, então que a análise seja, pela escuta, pela ética, pela presença, um novo ambiente para o nascimento do desejo.